Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo a todos. Vamos começar mais uma reunião de oração, pedindo a Deus para que nos ajude e nos oriente nesse trabalho. Os irmãos que também aqui estão acompanhando online pelo canal do YouTube, canal da igreja. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, abençoe a nossa vida. Pedimos a Ele que dirija cada ato nosso aqui. Hoje é o meio da semana, quarta-feira, e sempre temos a intenção aqui de buscar a Deus em oração e também nos dado conhecimentos acerca de como vivia a igreja no Velho Testamento, e esses nos cantaram a sua história. Eles disseram para nós como conseguiram passar por tribulações, foram ali conquistados. Então, o livro dos verdades acerca do povo de Deus e também dos dessabores. Estamos estudando o Salmo 34 e temos visto que Davi, homem segundo o coração de Deus, para chegar até este ponto, ele passou por agruras, por problemas, por provações, tentações, e em algumas delas ele caiu. Mas oremos ao Senhor, pedindo a direção aqui desse trabalho. Vamos orar a Ele. Eterno e bendito Deus, nós damos graças a Ti por mais um momento aqui, o qual o Senhor nos abençoa de estar na casa de oração, com o propósito de buscar a Tua face, de sermos por Ti, Senhor Deus, preenchidos com a graça do Teu Espírito, que nos faz ser pessoas que recebem a palavra e vivem melhor, vivem de forma obediente neste mundo tão tenebroso, onde as tentações, as provações, onde as pessoas buscam seus próprios interesses, são egoístas, orgulhosas, estão usando muitas vezes de recursos como a mentira, a falsidade, a calúnia, a difamação, para subir, para suplantar o direito de outro. Nós, todavia, observamos, ó Deus, a lei do Senhor, a Tua lei que é perfeita, que dá sabedoria aos simples. Que esta lei, diante de nós, ó Senhor, esteja para iluminar os nossos passos, nos apontando a Cristo. Ela que vem até nós, dada pelo Senhor, especialmente para a nossa salvação, para a salvação daquele que ouve a Tua palavra e crê, Senhor Deus. Nós damos graças a isso, a Ti, por isso, e queremos agora também, Senhor, aprender a viver toda em qualquer circunstância. Possamos aprender a dar louvor ao Senhor quando estivermos em meio às provações, às tentações,
as lutas, as enfermidades, a tudo isso, Senhor Deus, que muitas vezes nos entristece, nos atemoriza, nos deixa em situação de tribulação. Mas aqui na Tua palavra, Senhor, nós achamos refúgio em Ti, Senhor Deus. O teu Espírito também, ele nos alegra, ele transforma a nossa vida. É Ele quem tem feito a obra de santificação em nós. Por isso, Deus, aqui pedimos, dirige-nos, guia-nos. Em nome de Cristo Jesus, eu te pedimos. Amém. Amém. Oremos, cantemos ao Senhor também nossas orações. Nossos cânticos também são orações. O cântico 8, cantai ao Senhor, é o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória em majestade estão diante dele, gozai formoso no seu santuário. Glória em majestade estão diante dele, gozai formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória em majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória em majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, meus irmãos. Cantando aí um pouco, o violão um pouco desafinado. Mas assim, a gente continua aqui a orar, a cantar. Nós temos na caminhada desse estudo que tem nos ensinado a sermos melhores cristãos neste mundo. Os salmos, no geral, eles são canções, mas eles vêm numa estrutura, quem lê Palmer Hobson vai perceber isso, eles vêm numa estrutura
que está preocupado em nos passar conceitos, ensinos, que baseiam-se na lei do Senhor, na lei e no reino. Não podem estar distante disso, não. Porque essas verdades elas vão trazer para o nosso coração o conhecimento acerca de Deus, mas de maneira prática. Porque nós vemos que cânticos, canções, orações, elas são a vida prática. O meio de graça, a oração, ele é a vida prática. É aquilo que você confessa, mas é aquilo que você sente. Então, quando nós temos o contato com o livro dos Salmos, nós aprendemos a fazer, a praticar a palavra de Deus de uma forma que essas verdades elas são bem próximas a nós, porque você se identifica com os cidadãos que ali estiveram. Parece que foi você que praticou aquilo. Parece que foi você e eu, nós, aqui vocês também. Parece que somos nós que estamos aqui sendo descritos. Então, estudar os Salmos é estudar a trajetória da igreja. É entender que essas coisas podem acontecer e se não estiverem acontecendo conosco. E vocês vão ver, nós já estudamos aqui alguns salmos e vimos aflições, vimos alegria, vimos orações imprecatórias, orando por aquele que faz o mal contra nós, aquele que se levanta para ver a nossa derrota. Então vejam que isso aqui é o nosso dia a dia. O Salmo revela o cotidiano. Ele fala de nós. E essa identificação com o salmista aqui, com os salmistas, na verdade, ela vem porque ela trata da humanidade, do homem na sua integralidade. Por isso mesmo, meus irmãos, ler cada parte aqui deste salmo não pode ser feito de forma negligente. Daí, estamos trabalhando com um pouco de espaço, né? O Salmo 34, quando fala assim, trabalhei o primeiro verso, o segundo e o terceiro, hoje a gente vai ver um pouco mais, talvez até o verso 10 aí, e vocês perceberão que são coisas da nossa vida, do cotidiano. As tentações que nós passamos, situações que nós enfrentamos, e dizendo assim, será que isso acontece comigo? Rapaz, como isso parece comigo? Um amigo meu, eu vou falar o nome dele aqui, meu irmão Fagner está aqui, ele disse assim, Fabrício, pastor Magno, está em outro país agora, Fabrício, quando eu li os Salmos, eu lembrei de você, porque foi justamente naquela parte onde Davi ele é melancólico tudo, e ele me conheceu bem mais do que eu sou hoje, ou bem menos do que eu sou hoje, na verdade. Aliás, hoje eu sou bem menos do que eu era, melancólico. Então, eu vi ali, aquilo me dava uma inquietação, porque eu vi você ali, de fato, meus irmãos. Quantos de nós nos identificamos? Mas não só a gente se identifica e identifica outros. Você percebe? Então, não podemos passar de forma negligente por esses termos que aqui estão, por isso que eu estou dando uma atenção maior. Por que você está dando essa introdução? Para dizer por quê. Vamos parar um pouco mais de tempo aqui do que nos outros, que até teve uma quantidade de versos parecidos. Para que a gente possa falar com propriedade, e algo que aqui está, para vocês perceberem, algo que aqui está nesse verso, que um dos versos que iremos trabalhar, é que nós temos que degustar. É palatável. Estamos acostumados com a palavra de Deus como se fosse um fast food. Você chega lá, come e tal, sai, nem lembra o que comeu depois. Mas não pode ser assim. Temos falado de estrutura dos Salmos, temos falado de muita coisa. E eu quero ler com vocês aqui o Salmo 34 todo, depois a gente vai voltar a orar e cantar também.
Diz assim: bendizei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquem o Senhor busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. O libertou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Faz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, os ouve. Os justos clamam ao Senhor, os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que se refugia será condenado. Quanto material para trabalharmos aqui, meus irmãos. No entanto, hoje nós iremos pegar esse segundo bloco de versos aí. Percebemos aqui, eu quero cantar mais uma canção. Percebemos aqui que neste salmo há uma aliança de Deus com o seu povo. O Deus que prometeu guardar aqueles que são seus, aqueles que nele se refugiam. E eu vou cantar aí, Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
ser amigo de Deus, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor, nosso bom pastor, já pregamos aqui no Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada nos faltará. A presença de Cristo ao nosso lado garante que nenhuma das situações vá nos trazer a necessidade de algo fora da sua presença. Tudo que nós temos diante dele nos é necessário, nos é satisfação. Na verdade, isso. A presença suficiente. Obrigado, minha irmã. Suficiente. É aquilo que está dizendo. A presença na minha vida, a presença de Deus na minha vida é suficiente. É o que está dizendo ali. Pronto. Você tem Deus, você tem tudo. Tudo que você precisa. Tem uma canção do Sola, como é que diz? É do Sola? Ela esqueceu também. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se Deus não me deu aquilo hoje, é porque eu não preciso dele agora. Obrigado, Vitória. O que eu tenho agora é o que eu preciso. Se eu vou precisar de outra coisa, Deus vai dar. Na hora vai chegar. É isso. Porque Ele é o nosso bom pastor. Ele nos faz passar por pastos verdejantes. Vamos orar, fazer mais uma oração. E a gente volta aqui para o Salmo 34. Ó Deus, dou graças a Ti, ó Pai. Eu quero apresentar ao Senhor a vida daqueles irmãos que têm colocado ali os seus nomes no grupo particular nosso do WhatsApp. Aqueles teus servos que têm passado por dificuldades na área da saúde, problemas físicos, às vezes também da alma, problemas dentro da família, pessoas especiais que carecem de uma graça, Senhor Deus, também particularmente dirigida a essas situações, conflitos que muitas vezes temos, alguns que caem em tentação, não resistem à tentação. Ó Senhor Deus, todos nós carecemos de Ti, carecemos do Teu auxílio. Precisamos, Senhor Deus, receber de Tuas mãos a força necessária para continuar perseverando. Por isso, Deus, aqui eu apresento a Tua igreja, a pessoa do pastor, a mim como presbítero, seu auxiliar aqui, também aos demais irmãos. Oro também para que o Senhor levante outros obreiros na casa do Senhor. Necessitamos, ó Senhor Deus, pessoas com habilidades, como também vimos em um dos salmos, que cantem o Senhor com essa habilidade. Fica-lhe bem o louvor nos lábios dessas pessoas, de todos os outros que são justos e retos em seu proceder. Ó Deus, é o Teu Espírito quem faz essa obra de regeneração. E é por meio da obra medianeira de Cristo que podemos chegar a essa situação de transformados, ó Deus. Por isso mesmo, alcança os nossos corações, a esses que passarão por aqui, que já estão também presentes nessa live. Ó Senhor Deus, que o Senhor os abençoe. Ser com cada um de nós, ser com nossas famílias, ó Senhor. Ser com os Teus filhos que
que neste momento pedem ao Senhor, imploram, pedem ao Senhor, como Davi também pedia livramento. Ser com eles, Deus. Abençoe, principalmente, dá-lhes o prazer da salvação, a alegria da salvação, que é em Cristo Jesus que podemos ser salvos. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Por isso mesmo, Senhor, nos dirige, nos alcança aqueles que precisam ser alcançados e nos abençoe, Deus, com as tuas bênçãos que ela enriquece e não traz dor, mas não a riqueza na perspectiva deste mundo, mas a riqueza da alegria plena no Senhor, porque o Senhor, estando conosco, somos satisfeitos, não temos necessidade de outras coisas, é o Senhor e somente o Senhor, e tudo que que nos falta, o Senhor acrescenta para que prossigamos na jornada do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Meus amados, vamos agora para o 4. Voltamos aqui. Vou fazer uma breve recapitularização. Recapitulação, obrigado. Eu tenho assistentes aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. O pessoal da assistência, recapitulação. Muito bem, eu escrevi aqui, recapitulação. É que eu gosto do zão, né? Falar, parece que dá um efeito maior. Salmo que é escrito por Davi. Salmo 34. É interessante iniciar esse salmo, vendo aí ele dizer, iniciar a leitura, vendo ele dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo. Que lindo, que maravilhoso. Sim, esse Davi aqui, ele se propõe a isso, a bendizer o Senhor em todo o tempo, mas não sempre não foi assim. Porque nós vimos que Davi, se vocês pegarem o texto lá em 1 Samuel 21 e 22, irá ver que o contexto desse salmo é de alguém que experimentou a falsidade. Aqui está dizendo, algumas coisas estão sendo ditas aqui, porque apontam para um contraste entre uma mente que, aquilo que Paulo fala, recebeu uma transformação, metanoia, ele mudou de mente. Ele mudou de desejo. O desejo dele antes não era esse. Realmente não. Ele até era crente. Mas aqui ele se vê integral. Ele se vê alguém completo no Senhor. Porque ele diz, bendirei o Senhor todo o tempo. Todo e qualquer circunstância, eu vou bendizer a Deus. Eu não quero mais ser como eu fui. Eu não quero mais usar dos expedientes que eu usei. E quais foram esses? A falsidade, a encenação diante de Abimeleque, o rei Aquis. Abimeleque, ele é título. Que o pai dele é rei, seria a expressão. Então, ele é descendente de rei. Por isso também é rei. Meleque, em hebraico, é rei. Então, vocês percebem ali que este Davi aqui, que ainda não era rei, fugindo de Saul, ele usou da mentira, da ensinação, da falsidade. E por isso agora ele tem consciência de dizer, bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre louvarão o Senhor, sempre louvarão. Davi aqui ele faz pelo menos 4 confissões e 2 convites. Nós já vimos isso, só estou recapitulando. 4 confissões e 2 convites. Quais são as 4 confissões? A primeira é que ele diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. A segunda é, os meus lábios sempre o louvarão. É quase a mesma coisa, dita de outras palavras. Quem tem acompanhado comigo aqui, vê que isso aqui é uma símile. É um termo com o mesmo sentido do anterior, mas para que seja enfático, ele usa outras palavras para dizer que ele vai se comprometer com o louvor a Deus. Ele vai lembrar disso. Ele vai se fazer lembrado. Ele diz, a minha satisfação está em Deus, minha alma se gloria no Senhor. A minha satisfação está em Deus. Por isso que eu enfatizei um pouco mais o Salmo 23. A minha satisfação está em Deus. Aquilo que eu não tenho, agora é que eu não preciso. Ele entende. Se eu precisar, ele vai trazer para minhas mãos. É uma interpretação ali do cantor, mas que é justamente a ideia da satisfação em Deus. E o verso 2 ainda diz, ouçam
ouçam os oprimidos e se alegrem. Então aqui é quase também um convite, mas porque a outra tradução vai dizer, não põe como imperativo, mas vamos dizer aí que seria 3 confissões, né? E três convites. E ele diz, no verso 3, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Juntos exaltemos como se fosse um. Outras traduções, como se fosse um só homem, ou seja, um canto bem entrosado, como se fosse uma só pessoa cantando a Deus. A união em Cristo, em Deus. Percebam que este Davi aqui é um Davi que é transformado, está de fato comprometido com isso. E o que nós aprendemos lá é que não vale a pena mentir. Porque qual foi a consequência dele ter mentido? Davi ter feito a ensinação, ter babado, ter feito tudo aquilo lá diante do rei e também diante dos sacerdotes, ele ter mentido para ter comida e para pegar a espada, que a espada que ele até usou lá, a própria espada de Golias, que ele usou contra Golias também, para cortar a cabeça. E aquele sacerdote que estava ali com outros sacerdotes, morreram por conta de uma mentira. E por isso ele agora é alguém que dizer ao Senhor em todo tempo, eu não vou mais negociar a verdade. Eu preciso ter consciência que eu não devo me beneficiar da mentira, porque ela tem consequências. Então, uma questão ética é que nós vemos aqui Davi se comprometendo em louvar a Deus, porque ele não quer mais usar do expediente da mentira. Esses foram os versos aqui. A gente aproveitou um pouco mais, né? Eu falei um pouco mais desses 3 versos, porque eu expus aí cada frase dessa. Mas este Davi, que aqui está falando isso para nós, nesse contexto que eu acabei de pincelar para vocês, é um Davi que tem a mente mudada, sua mente transformada. Por quê? Ele está pensando agora, eu bendirei o Senhor. Ele vai dizer as razões da sua alegria. As razões dele estar exultando e chamando outros para exultar com ele. Porque ele experimentou o quão bom é desfrutar do cuidado de Deus e não confiar em si mesmo. Davi ele vai explicar a partir do verso 4 até o verso 7, esse bloco aí a gente pode dividir em 2 partes, depois do verso 8 até o 10, mas a gente vai perceber aí que Davi, ele muda a sua mente, e ele vai dizer por quê, ele vai explicar. E onde está essa explicação? Nos versos 4 em diante aí. Eu busquei ao Senhor. Eu busquei, depois de toda essa experiência ruim, eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Davi buscou a Deus em oração e foi respondido por Ele. E a consequência dele ter feito isso foi ter visto de Deus o livramento daquilo que atemorizava a ele. Mas por que Davi não fez isso antes? Davi faz isso agora porque ele tem, pela experiência ruim, meu Deus, ele tem pela experiência ruim de 85 sacerdotes terem morrido por conta de uma mentira que ele produziu. Ele tem agora o confronto do seu comportamento. Vocês vão ver que ele usa o termo para si como esse pobre homem. Ele se vê agora um homem que precisa de Deus. E quando nós usamos de qualquer expediente para trazer como justificativa de nossas ações,
como Adão foi, a gente faz isso para não precisar de Deus. O que Davi está dizendo aqui, eu agora entendo que eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Por isso que eu busquei ao Senhor. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Meus irmãos, é evidente que aqui existe, por parte de Deus, um compromisso de honrar o seu próprio nome. E por isso Davi, no verso 3 do anterior a ele vai dizer, exaltemos o seu nome, porque é um Deus que se compromete com o seu pacto, o Iavé. E ele vai dizer, como é que eu evidenciei isso? Porque eu busquei a ele e ele me respondeu. A alegria de Davi está no resultado da sua oração respondida. O verso 5 ainda vai nos dar mais coisas, mais materiais, para entendermos como o comportamento do homem transformado está aí descrito. Verso 5 ele diz, os que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu foco, o seu olhar, onde está? Onde está o foco do seu olhar hoje? Para onde nós temos olhado? Davi ele vai dizer que não só buscou o Senhor, e ele foi tratado. Há uma questão aqui. Ali, Davi usou daquele expediente da mentira e da encenação diante do rei para alcançar um objetivo. Aqui, esse Davi, ele está vendo, para que ele alcance algo, é necessário primeiro que ele entenda que Deus, em outro texto, né, vamos ver isso, é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que ele fala, eu busquei o Senhor. E ele vai dizer justamente que a sua alma tem satisfação, tem alegria em ter buscado a Deus. Ele falou isso anteriormente, no verso 3. Mas ele fala também no verso 5. Mas antes no verso 5, eu quero enfatizar um pouco mais no verso 4. O que Deus fez aí com Davi? O que o fez mentir lá e fazer a encenação? Foram as situações externas. Sabe o que Deus faz? Deus ele trata a gente interiormente. Ele vai tratar das suas emoções. Olha o que ele diz. Livrou de todos os meus temores. Haviam situações interiores em Davi. Questões internas que precisavam ser tratadas. Deus o livrou de coisas que haviam dentro do seu coração. Se Davi confiasse em Deus, ele não ia temer a Saul nem os filisteus. E aqui o verso 5 agora vai dizer, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Olhar para Cristo, olhar para o Messias, dá a nós, irmãos, a garantia de alegria. E isso vai ficar no nosso rosto. E é porque a palavra rosto aparece aqui. Qual é a cena que estava lá diante do rei? É de um rei babão, de um rei não, né? De um homem, né? Cara com trejeitos, não sei, algumas novelas até estão aí enfatizando esse Davi, né? Na nossa televisão brasileira. Mas a gente vê que esse rosto de Davi não tem mais aparência de louco. Está escrito aí, algumas Bíblias vai trazer aí que este salmo, né, aqui diz assim, Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque. Se fingiu é mostrar uma aparência. Então, o rosto dele agora não tem mais a aparência de louco, não tem mais a aparência de temor. Qual é a aparência de Davi agora? Radiante de alegria. O seu semblante deve ser diferente. E ele vai dizer, seus rostos, né, jamais mostrarão
decepção. Na NVI que estamos lendo aqui. Porque nossos rostos terão mostrarão formosura. Que a alegria vai produzir isso. Vejamos, meus irmãos, que Davi aqui, ele está mostrando para nós como Deus trata, como é um tratamento. Deus não muda o meio externo, Ele muda a gente internamente, para depois a gente saber lidar com o meio externo. Há uma mudança interior, há uma transformação, uma regeneração. O ato do Espírito Santo estar trabalhando dentro de você faz com que você saiba lidar com as circunstâncias, com as coisas ao seu redor. É isso. Isso é regeneração, é santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Davi está experimentando isso. E o verso 5 aí diz que nós não teremos rostos de decepção. Pelo contrário, se não é decepção, é de satisfação. Não é mais de frustração. E o verso 6 vai dizer: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Mais uma vez, assimile aí, as mesmas coisas sendo ditas com outras palavras e com um pouco mais de amplitude aqui, porque está dizendo que este homem, o homem aí, está na condição daquele que se coloca diante de um ser superior a ele. O seu Deus, Deus do pacto, o Senhor Yahvé. E este pobre homem se colocou diante de Deus em oração, clamando, e ele o ouviu. Há uma distinção entre Deus e homem. O que está sendo dito aí é que, mesmo Deus sendo quem é, Deus Todo-Poderoso, este Deus se pôs a ouvir um pobre homem. Isso é graça. Isso é misericórdia da parte de Deus. Davi, ele enfatiza que Deus teve misericórdia dele. A sua pobreza, a sua situação de calamidade, Davi estava nesse episódio aqui, sem o que comer, sem armas para lutar, e fugiu rapidamente, sem nada nas mãos. E ele se vê como um pobre homem, uma presa fácil na mão dos seus inimigos. No entanto, Deus ouve as suas orações. E as suas tribulações, aquilo que o traz aflito, que transtorna o seu coração, é então arrancado de dentro de si. Ele se vê livre, se vê em liberdade. Vejamos, meus irmãos, que Davi está apontando para a cura do nosso ser caído, o homem que se vê distante de Deus. Só Deus pode tirá-lo de uma situação assim. Só Deus pode transformar a partir de Cristo, que se apresenta para ele, e ele olha para Cristo. A graça de Deus o alcança, e ele é regenerado. Davi primeiro colocou o efeito, mas a causa ele está colocando aqui. E uma das coisas que ele enfatiza para nós que é importante que nós tenhamos meio de graça, meus irmãos. A oração como um instrumento de comunicação com Deus, conversa com Deus. E ele vai falar que houve garantia para ele por conta de uma ação específica. Veja o verso 7.
O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outra tradução, o anjo do Senhor é aqui a mesma, mas acampa, é sentinela ou acampa, obrigado. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Que ideia que nós temos? É claro que não é aquela ideia de anjo da guarda, como alguns pregam. E aí o termo está bem definido, anjo do Senhor. A proteção de Deus é uma garantia pactual, meus irmãos, para aqueles que foram alcançados. E esse acampamento, essa prontidão que protege o homem que se encontra numa situação que precisa de livramento, é justamente aqui apresentado o Cristo, o Messias, como aquele que pode garantir essa proteção. O Jesus que nós conhecemos. Ele que é a salvação. Nome parecido com Josué. Ele sendo a salvação, portanto, ele estará ali, presente, o tempo todo, para aqueles que temem a Deus e os livra. Liberdade da parte de Deus. Este aqui é o primeiro bloco dessa segunda sessão aqui que estamos estudando. E podemos ver que Deus não só agora trabalha nas circunstâncias interiores, ou nas questões interiores, mas também nas circunstâncias exteriores. Deus não só faz as coisas dentro de nós, mas como também externamente. Percebam que há uma transformação, sim. Então não fique achando que as coisas só exteriormente serão mudadas. Mas primeiro o seu coração. A transformação deve acontecer dentro de você. A regeneração. O Espírito de Cristo mudando-nos interiormente. E aí sim, as evidências externas, elas estarão claras diante de nós. E depois de Davi falar isso, em 3 versos aí, ele vai usar outra coisa bem interessante para nós. Se Cristo está conosco, se Cristo é presente, se o Messias está aqui, se o próprio Deus, do Senhor, enviado de Deus, João 3,16, o Senhor Deus deu Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. O que diz o verso 8? Provem e vejam como o Senhor é bom. Essa palavra provar aí nos traz uma ideia de algo degustável, palatável. O termo vai nos apontar para algo parecido, mas é como se você entendesse assim, veja a materialização disso, veja as coisas evidentes. Provem e vejam como o Senhor é bom. Está aí, veja, desfrute. Eu lembro-me aqui do filho pródigo, que esteve ali do lado do pai o tempo todo. O irmão do filho pródigo. E quando o filho pródigo vai, o gastador vai, sai, e depois ele retorna e o pai recebe, ele diz: meu pai, veja, estive aqui o tempo todo, o senhor nunca matou um cabritinho para mim. E pega a novilha aí, cevada desse rapaz, que acabou com tudo. Meu filho, você esteve aqui comigo o tempo, nunca provou de nada. Nunca é teu, rapaz. Não adianta estar no reino sem desfrutar dele. E às vezes nós não conseguimos estar entendidos como crentes, como parte do reino.
É o já e o ainda não. Ainda não aconteceu de fato, mas já somos. Provem e vejam como o Senhor é bom. E ele vai dizer, com exclamação aqui, como é feliz o homem que nele se refugia. Davi é agido que usou da mentira e da falsidade, de encenações, para poder ali se livrar da morte, ou de Saul ou dos filisteus. Aqui ele vê agora, como é feliz o homem que entende que o seu refúgio está em Deus. E aí ele faz um outro convite. Verso 9. Temam o Senhor. Ei, vocês, temam o Senhor, que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vocês são santos. Temam a Deus. Nessa situação, temam a Deus, pois nada falta a vocês, porque vocês o temem. O seu temor está em Deus. Você teme a Deus. Sua reverência. Davi deveria confiar. Ele não era rei nesse episódio, mas ele deveria ter confiado naquilo que Deus prometeu a ele. Um reinado perpétuo. No entanto, ele foge da ameaça de Saul, claro, ninguém ficaria para a morte, mas ele usa de recursos, de expedientes que não são de um justo, a mentira e a falsidade. E ele vai falar isso aqui no decorrer do Salmo, nós veremos, vocês verão isso aqui, ele indo contra, lá pelo verso 3 em diante, mas não será hoje. E aqui no verso 10 ele diz, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Davi passou por isso, fugindo de Saul. Por isso que ele foi lá, na cidade dos sacerdotes, em Nob, se não me engano, já vimos isso. E lá, para ter comida e ter uma espada, a sua mentira, para garantir comida, faz com que 85 sacerdotes morram. Porque Saul chega furioso, porque deu guarida a eles. Ou melhor, eles deram guarida a Davi. E aí, o que acontece? A causa da morte daqueles homens. Davi agora aprende que mesmo, meus irmãos, que alguém esteja com fome, estando ele no Senhor, nada lhe faltará. Os leãozinhos, sim. Os leões, no caso, perdão, os leões mesmo, né? Os leões podem até passar fome e necessidade. Pode até faltar alimento na caça. A caça como alimento, melhor dizendo. Mas aqueles que temem o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, esses de nada terá falta. Bem próximo ao Salmo 23. Onde o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Nós temos a sua presença nos dando satisfação. No sentido de sermos satisfeitos. Nada nos fazendo falta. E aqui o que nós temos como aplicações, meus irmãos. Vale a pena mentir? Já aprendemos que não. Do verso 1 e 3 aí, vimos que não, porque não está aí, mas está em texto auxiliar, que é 1 Samuel, que você vai ver que Davi aprende que não vale a pena mentir, por isso ele se compromete em bendizer o Senhor em todo o tempo, em louvar com seus lábios a Deus, que a alma dele se satisfaça, se glorie no Senhor, e que os oprimidos, ao ouvirem isso, esse testemunho dele, haveriam de se alegrar. Por isso ele convida a todos a proclamarem a grandeza de Deus. Venham comigo. Já aprendemos isso. Não vale a pena mentir. Mas por que não vale a pena mentir? É porque é claro e evidente que quando Deus está conosco,
sua oração, a minha oração, elas são ouvidas por Ele. E as nossas necessidades são também por Ele supridas. Só fisicamente? Não. Primeiramente, na sua alma. Deus trabalha dentro de nós, no nosso interior, para que aceitemos a sua vontade. E externamente, Ele também vai contribuindo. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, propósito de salvação. Então, Deus vai contribuindo, enquanto Ele vai mexendo com nossa alma, vai transformando-nos, para sermos ali postos no reino vindouro. E esse é um trajeto de santificação que eu e você vem passando. Por isso, meus irmãos, a lição aqui para os justos está no verso 8. Provem a Deus, no sentido, provem dele. Provem e vejam como ele é bom. Provem e vejam o quanto Deus tem sido bom. Não olhe as circunstâncias, né? A gente canta tanto, né? Olhe o seu amor, né? Não me guie por vista, alegre estou. A sua alegria é independente das circunstâncias. A sua alegria está em Deus e ela é interior, está dentro de você. É o próprio Deus se satisfazendo, ou melhor, você se satisfazendo em Deus. É claro que Cristo é na igreja, na sua comunhão, que o seu trabalho, se Deus viu satisfação naquele trabalho. A igreja, quando Cristo morre por ela. Mas nós nos satisfazemos em Deus. Provem e vejam como o Senhor é bom e como você será feliz nessa condição de estar refugiado nele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Próximo sermão nós veremos aí os versos 11 em diante. Não garanto onde é que eu paro, não. Mas 11 em diante. Talvez a gente chegue até o final. Quem vai dizer é o texto, não sou eu. Vamos orar? Rayane, tua sobrinha. Vamos orar por Rayane. Tem também a irmã Josi aqui, que colocou a situação no grupo. Tem a irmã Santa, sua mãe. Outros irmãos mais, né? Vamos que, na medida que a gente ora e lembre, a gente ora. Vamos colocar em oração. Senhor Deus, nós damos graça a Ti por essa palavra que o Senhor vem moldando em mim, para que anuncie aqui aos irmãos, a esses também que estarão acompanhando depois, ao vivo aqui, acompanhando na live, até o meu irmão consanguíneo em Cristo, e meu irmão no Senhor, e também em sangue está aqui. Eu louvo ao Senhor pela vida dele, peço que a bênção do Senhor esteja sobre ele, a bênção que não traz dor e enriquece. E sobre meus irmãos também aqui, a família na fé, esses irmãos especial aqui que eu falei, que precisam do Senhor auxiliando, né, nas situações diversas. A vida de Josi, de sua mãe, a vida também de Rayane aqui, que passará por um procedimento amanhã, cirúrgico, a filha aqui da minha sogra. Ó Senhor Deus, toma em tuas mãos a estes, os teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor, dá ele graça em suas lutas e provações. Sabemos que também todos nós estamos sendo trabalhados nesse processo todo, enquanto caminhamos. Davi, ele não era rei ali, mas ele precisava aprender algumas lições, para que quando o rei ele estivesse diante de ti com sabedoria para proceder em seus caminhos. Por isso, Deus, abençoa cada servo teu. Os irmãos das congregações, Nova Esperança, aqui também em Itapuã, lá em Manguinhas, em Mairi, lá em Vaz da Roça, com Juliana, Adelso e Angelina, tua serva
que tem também pedido oração para o seu esposo que esteve doente, sua filhinha e por si mesma. Acabou desconectando aí, meus irmãos. Eu peço perdão, acho que a internet caiu e voltou. Mas a oração acho que vocês acabaram não ouvindo, né? Mas Deus abençoe, acompanhe, nos acompanhe em nossa jornada e fiquem com Deus.